Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de julho do Ogin 11, o fundo gerido pela Nicos. Mas antes disso, convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado que a consultoria pode te proporcionar. Convido você também a entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Para entrar na comunidade, basta clicar no link contido aqui embaixo. Você vai ser direcionado para uma página para poder fazer o cadastro e lá tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem. Também convido você a entrar para o nosso grupo aberto do Telegram, basta clicar no link contido aqui embaixo. E por fim, não deixe de conhecer meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar a educação financeira com foco na geração de renda passiva para o maior número de pessoas possível. São aproximadamente 100 páginas de conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos os avisos, vamos para a análise dos principais pontos do mês de julho do Ogin 11. O último rendimento anunciado foi de 13 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield mensal anualizado de 16,84% ao ano. O valor patrimonial do fundo está em R$ 9,85, inclusive no dia de hoje que eu estou gravando, ele terminou as negociações na bolsa nesse valor, então ele está ali sem aquele deságio que ele vinha sendo negociado, ele veio negociando, com bastante tempo ali, com desconto. Esse desconto já não existe mais, pelo menos não no dia de hoje que eu estou gravando. Ele está com uma reserva de lucro de 27 centavos. E aqui um ponto interessante, o fundo vem conseguindo manter a distribuição que ele vem realizando e não vem diminuindo essa reserva de lucro, que é um ponto bastante interessante. Quando comparada à reserva de lucro do mês de junho do mês anterior, houve uma diminuição de apenas 1 centavo. Então, no mês passado ele estava com uma reserva de lucro de 28 centavos, agora em julho 27 centavos. Ele está com um spread de crédito de CDI mais 1,79% e duration de 5,16 anos. A gestão vem aqui reforçando o compromisso de no longo prazo manter essa consistência nessa distribuição dos resultados, dos rendimentos e também de reduzir a volatilidade na mesma. Então, essa reserva de lucro serve justamente para que o fundo venha conseguindo dar uma certa previsibilidade ali para o cotista e, como eu falei anteriormente, um ponto interessante é que ele vem conseguindo manter essa constância de distribuir 13 centavos por cota e, ao mesmo tempo, essa reserva de lucro não é reduzida. Então, é um ponto ali bastante interessante, é um sinal bastante positivo. Aqui a gestão traz um comparativo desde outubro de 2023 até agora julho de 2024, com alguns fundos de infraestrutura listados na bolsa e fazendo um comparativo do dividend yield que foi distribuído por esses fundos e também aqui pelo Ogin 11. A gente vê aqui que nessa linha verde, o Ogin 11 ele consegue boa parte aqui do tempo se manter ali na parte superior, sendo o fundo que mais distribuiu, com um dividend yield maior. Em alguns momentos ele tem uma certa queda nessa distribuição, como por exemplo em dezembro de 2023, mas mesmo assim ele se manteve ali entre os tops ali, entre os 5 primeiros. Aqui a gente vê a média nessa linha tracejada, então a gente vê a média dos FIINFRAs, a média ali dos dividend yield dos FIINFRAs. Então a gente vê que o tempo todo o fundo vem negociando com um dividend yield maior do que a média do mercado. Claro, tudo questão de relação risco-retorno. Se o fundo tem um risco maior, o retorno que ele entrega também é maior. Então, a importância é justamente essa de você saber compor seu portfólio com ativos considerados mais high grade, mas também com ativos ali considerados middle risk, ou então, dependendo da situação, até ativos ali com risco maior, como é o chamado ali os ativos high yield. Então é importante você saber fazer essa composição, e aqui no caso do Ogin ele é considerado ali um middle risk, mas o retorno que ele vem entregando é um retorno bastante interessante.
No mês de julho, ele fez uma alteração tática no portfólio, então ele realizou uma troca estratégica, que ele vem explicando aqui, saindo uma debênture da Ocean Pact e alocando em outra debênture da Ocean Pact através de uma emissão primária. E aí o que motivou essa venda antecipada, nessa troca de uma debênture da Ocean Pact por outra debênture da Ocean Pact. Essa debênture que o fundo detinha já no portfólio, ela estava sendo negociada ali com um ágio bastante elevado. E se houvesse um vencimento antecipado dessa debênture, e aqui a gestão está falando que esse vencimento antecipado era esperado aqui pela gestão, isso daí poderia trazer um impacto de remarcação na carteira do fundo. Eles fizeram também uma troca no setor de saneamento, encerraram a posição em Corsan, que é a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, e reduziram a posição em Águas de Teresina. Esses recursos eles foram realocados na emissão primária realizada pela Copasa, que é a empresa de saneamento de Minas Gerais. Aqui nós temos o portfólio do fundo, então a maior concentração é na debênture da Transbrasiliana, que representa praticamente 7% do patrimônio líquido do fundo. Possui um spread de crédito de 3,46%, CDI mais 3,46% e uma duration de 4,1 anos. Depois, quem tiver interesse, basta dar um pause aqui, eu vou deixar a carteira aqui, o portfólio do fundo aqui pausado, para facilitar ali, quem tiver interesse, basta dar um pause no vídeo para poder ver aqui os detalhes das debêntures que compõem o portfólio do fundo. Aqui nós temos a alocação por rating, então boa parte está alocada em ativos com rating A, que vai do AA+ até o AA, uma pequena porcentagem em BBB+, e 18% em ativos que não possuem rating. Aqui nós temos alocação por setor, então a maior concentração é no setor de transporte e rodovias, com 27%, no setor de energia, 22%, água e saneamento, 21%, petróleo e gás, 14%, gestão ambiental, 10% e serviços portuários, 6%. A gestão vem informando que o mês de julho foi um mês bastante positivo para a carteira do fundo, porque houve ali o fechamento de spread de crédito em alguns ativos que compõem o portfólio do fundo. Aqui a gestão vem trazendo o quanto cada componente contribuiu para o resultado que o fundo teve no mês. Então, nesse caso, que a gente teve um fechamento na curva de juros, reparem que o DAP ele foi negativo, justamente porque quando a gente tem um fechamento na curva de juros, o que iria trazer um ganho de patrimônio, né, um aumento no valor patrimonial do fundo, se o fundo não fosse redeado, o DAP tem que ser negativo, porque um acaba anulando o outro. Por outro lado, quando a gente tem uma abertura na curva de juros, o DAP é positivo, justamente para poder ter essa compensação. Então, quando a gente tem uma abertura na curva de juros, e aí essa abertura na curva de juros iria marcar de forma negativa o fundo, o DAP ele é positivo justamente para anular essa marcação negativa. Por outro lado, quando a gente tem um fechamento na curva de juros, e esse fechamento na curva de juros iria trazer uma valorização para o patrimônio do fundo, porque aquele ativo iria se valorizar, o DAP ele é negativo justamente para ter essa compensação. E é que nesse caso, como a gente teve um fechamento na curva de juros em julho, o DAP foi negativo. Só que como o fundo teve o fechamento do spread de crédito em algumas debêntures, esse fechamento no spread de crédito acabou neutralizando esse resultado negativo originado pelo DAP. Então a gente vê aqui que no mês o fundo teve um resultado por cota de 22 centavos no carrego, o DAP contribuiu com menos 8 centavos, já foi negativo 8 centavos, parte de trade praticamente zero, e os custos aqui do fundo trouxeram ali um resultado de 2 centavos negativo. O fundo hoje em dia está com mais de 3.700 cotistas, o volume negociado por dia está em julho, foi a cerca de 100 mil reais, e o fundo vem falando aqui que eles estão estudando a possibilidade da realização de uma eventual segunda emissão de cotas do fundo. E aí, tendo essa segunda emissão, né, o fundo vai conseguir aumentar o tamanho dele, vai conseguir aumentar o patrimônio, vai conseguir aumentar a liquidez, número de cotistas, então é bastante favorável. Vamos torcer para que realmente saia essa emissão e que essa emissão traga realmente valor para o cotista e que essa emissão não seja abaixo do valor patrimonial. E aqui eles vêm ressaltando
que qualquer movimento será feito de forma cautelosa e no momento em que o fundo julgar mais favorável para essa emissão, a fim de não prejudicar os atuais cotistas. Eu até grifei aqui em amarelo, vamos torcer para que isso daqui seja interpretado como emissão no valor patrimonial e não abaixo do valor patrimonial. E para finalizar, aqui o fundo traz as informações dos emissores que compõem aqui a carteira, um resumo de cada um deles. Depois que a gente tiver interesse, também basta entrar aqui no relatório para poder ver essas informações. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. Não deixe de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se você quiser também deixar algum comentário sobre o que você acha do Login, se você tem ele em carteira, se não tem, enfim, a sua impressão em relação ao fundo, também pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque a gente vai interagindo ao longo dos próximos dias. Se você tiver algum feedback com elogio ou crítica, também, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.